E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que tenham passado bem aí por esses dias. Bora para mais uma aula, nossa quinta aula. Antes de começar a nossa aula, pessoal, quero fazer o seguinte. O Rafa me passou que alguns de vocês estão com umas dúvidas em relação à resolução do jogo, né? Do quanto que o celular mostra e exibe do jogo, né? Por exemplo, olhando aqui, né? O meu já está logado aqui no nosso projeto. O quanto que desse céu estrelado e dessas naves que a gente está programando aparecem no celular. Um detalhe muito importante aqui, gente, é o seguinte, que cada celular vai ter a sua resolução própria, né? No caso da programação que eu estou fazendo aqui, é importante dizer que eu estou fazendo para o meu celular, né? Deixa eu pegar meu celular aqui. Meu celular, como eu já falei para vocês, é um celular muito velhinho. Ó, é pré-histórico o negócio, capaz de ser mais velho que alguns de vocês aí. Então, ele é uma resolução bem baixa, bem pititico. Eu consigo ver os pixels deles, para vocês terem uma noção de quão antigo é esse celular, né? Se eu forçar o olho aqui, ó, dá para ver os quadradinhos ali. Ele tem a resolução, se não me falha a memória, de 240 por 240. Isso é pouquíssimo, é pouquíssimo. Um iPhone de última geração hoje tem muito mais do que isso. Então, por exemplo, mas como que a gente resolve essa situação por causa de vocês? Caso vocês tenham um celular, provavelmente o celular de vocês é melhor do que esse. Então, como que a gente resolve essa situação? Primeiro você tem que pesquisar qual que é a resolução do seu celular. Vamos lá. Então, vamos lá no Google, nosso velho e bom Google. Você vem aqui e digita: eu quero saber qual que é a resolução um Samsung A10 aqui. Apareceu esse cara aqui, eu vou procurar. Samsung A10. E ele já dá aqui, ó, de cara. Entendeu? De cara, não tem mais nem o que pensar. Resolução 720 por 1520 pixels. O que significa isso? O que é o lado maior? É o vertical ou o horizontal? É vertical, sempre. Todo celular, o maior é o vertical. Então, a tela na parte vertical vai ter 1520. E a lateral vai ter 720. Beleza? Eu vou até anotar essa aqui do lado, porque a gente vai usar esse cara como exemplo. 720 horizontal por vertical 1520. Beleza. Ok, uma vez você pesquisou qual que é a resolução do seu celular, você vai lá, e a gente vai lá agora no app Inventor e vai adaptar o nosso jogo para esse caso do seu celular, tá? Ah, Kleber, mas eu queria desenvolver um jogo que fosse universal para todos os celulares. Dá para fazer? Dá para fazer. Só que a nossa programação ia ficar um pouco mais complexa. A gente ia ter que procurar algumas funções dentro do app Inventor que ele ia acessar as informações do celular nativamente, né? O celular guarda lá em algum ponto de memória dizendo, eu tenho tanto de resolução. Voltar para o app Inventor, e aí o app Inventor ia ter que fazer umas contas para readequar o jogo para ficar bonito naquele celular, entendeu? E aí eu achei que era uma complexidade que não vale a pena a gente gastar aqui, né? Eu queria que a gente gastasse o nosso tempo, a nossa aula, mas em entender como que é a lógica do jogo em si, sabe? Eu não queria ficar gastando, me preocupar com qualquer outro celular, não sei o que e tal. Aí cada um se preocupa com o seu celular, e aí depois, se a gente vê, é legal a gente fazer, vocês se empolgaram, tal, quer fazer um jogo que seja adaptável para qualquer celular, daí a gente, beleza, um aplicativo, qualquer, né, um outro, que se readapte a qualquer celular, beleza. Aí a gente faz esse estudo e implementa depois, tá? Então fica com um adendo para fazer depois. Então, beleza, vamos voltar aqui. Meu celular novo agora, comprei um Samsung A10 e ele tem 720 por 1520. Como que eu vou alterar isso? Então primeiro eu seleciono aqui o nosso campo de jogo.
Lembra o campo de jogo? Aqui, ó. Nosso campo de jogo, ele tem 300 pixels. Deixa eu ver um negócio aqui. Será que é o meu celular? Eu nem sei. Pra você ter ideia, eu nem tenho noção de qual que é o nome do meu celular. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Samsung Duo Y, se não me engano, acho que era isso. Galaxy Y Duos. Ah, o meu é um pouco diferente. Eu falei 240 por 240, né? 320 por 240. Então, por isso que quando eu botei aqui, ó, 300, deu certo. Então, mas se bem que tem esse cara aqui de cima, hein? Eu acho que tá cortando o meu jogo, hein? Deixa eu ver aqui, deixa eu rodar. Não parece estar batendo, ó. Porque se eu somar aqui, ó, organização horizontal 30, mais o campo de jogo com altura 300, mais o nosso controle com... Cadê a altura? O controle está fora. Então ele está até fora, ele não estou dizendo para ele qual que é a altura. Deixa eu abrir o nosso jogo aqui para ver como que fica. Porque no nosso jogo ele está aparecendo tudo bonitinho, ó. Só que eu estou tentando olhar para as estrelas, aparentemente, ó, olhando para as estrelas, elas não estão aparecendo todas. Essas, por exemplo, essas duas últimas aqui, ó, que é um conjuntinho, não estão aparecendo. Então, e aí depois, e o controle aparece, que coisa, não? Eu não sei como que o App Inventor trata isso, né? Se ele está botando o controle por cima do nosso campo de jogo. Não deveria. Não deveria. Bom, de qualquer forma, como que a gente vai resolver isso? Quando eu boto aqui esse organização vertical, eu já estou preenchendo ele tudo. Né? O que quer dizer preencher principal? Quer dizer que se o meu celular tiver 720 por 1520, ele vai ter esse tanto de pixels. E aí, o nosso organização horizontal, eu coloquei aqui 30 pixels, então ele tem 30 pixels de altura. E a largura ele preenche tudo. Isso aqui para todo mundo é igual, não muda nada. O controle, vai ter a altura dele, também não muda nada. Onde que vai mudar? Vai mudar o nosso campo de jogo. Então, qual que é a conta aqui que você pode fazer? Pelo olhar aqui, né, que eu tô vendo aqui do jogo, o controle tem mais ou menos a mesma altura desse menu superior, né, onde aparece o ponto e a vida. Então, a gente pode deixar com 30, considerar que ele tem 30 pixels também. Então, o que a gente faz? Eu faço a conta, né? Então, se eu tenho 1520 e vou ter 30 aqui do menu superior e 30 do controle, dá 60. Um mais o outro dá 60. 30 mais 30, 60. 1520 menos 60 costuma dar 1460. Então, o que você vai fazer? Eu não vou fazer aqui, eu vou fazer só de exemplo aqui. Você vai vir aqui, ó, onde eu coloquei 300, você vai colocar 1460. Entendeu? Que é a diferença da altura. Compreendido? Compreendido. Aí, compreendido esse detalhe, a altura, aí ele vai acertar o nosso campo de jogo.
repara que o nosso aqui já está com o fundo space.png. Então, o que pode acontecer? O nosso fundo space.png, ele é uma figura que tem 500 por 500, ou seja, ele é um quadrado 500 por 500. Pode ser que, pelo fato de você colocar 1460, ele fique distorcido. Eu acho que ele vai ficar distorcido. Eu não tenho como testar aqui porque eu não tenho um celular que tenha mais resolução. Deem o feedback aí depois nos comentários do vídeo se ficou distorcido e se ficou feio esse distorcido. Se ficou feio, eu vou arranjar outra imagem que seja com maior resolução e a gente consegue trabalhar, tá bom? Para deixar um pouco mais bonito o jogo. Ok, a altura fechou? Ok. Agora, outra coisa que a gente tem que atentar é em relação às posições laterais que os inimigos e o nosso jogador estão aparecendo. Porque o meu celular, ele tem 240, como a gente já viu. Mas o de vocês pode ter algo muito mais. No caso, se alguém tiver o Samsung A10, vai ter 720. E aí eu estou trabalhando só no comecinho ali do jogo. Então o que eu tenho que mudar? Aí a mudança vai ser aonde que os inimigos aparecem e o tanto que o meu controle mexe. Como que eu vou mexer, como que eu vou regular isso? Vai ser só aqui na parte de blocos. Então, tudo onde eu coloco 240, você vai colocar agora 720. Então, por exemplo, aqui, ó, tempo inimigo disparo. Lembra que isso aqui é onde que ele vai aparecer aleatoriamente. Eu estou aparecendo de 20 até 240, quer dizer que é de 20 aqui, que é quase no comecinho, até 240, que é lá no finalzão. Isso significa que se você tiver 720, você não está usando a tela inteira. Então você vem aqui e bota 720. Tá bom? Ah, mas Cleber, por que não é zero? Porque senão ele não vai aparecer, ele vai aparecer só metade lá. Esse valor aqui é o final da navezinha. Então tem que dar um refrescozinho aqui para eu conseguir sempre aparecer a tela, a navezinha inteira. Deixa eu voltar aqui para 240. Então, aonde tiver 240, você revisa para 720 ou o valor que for do seu celular. Então aqui é 240, 720, aqui também. Que mais? Aqui também, aqui também. Dá uma varredura no programa inteiro aí. Que mais? Tinha mais outro ponto aqui. Não, acho que era só isso. Ah, não, tem o controle do jogo, o nosso controle, né? Onde que a gente faz isso mesmo? Aqui, ó. Ah, tá. Então, no nosso caso aqui, por que o controle está dando certo? Porque a gente está obtendo a largura de tela. Esse aí, ó, pode ser que dê certo já, ó, para você, para vocês. Você pode pegar, olha só que interessante, hein, gente? A largura de tela da organização vertical 1, organização vertical 1 é o que pega a tela toda, né? Então, se eu pegar, como eu tô, ao inicializar, eu já estou pegando essa altura e largura de tela dentro dessa variável, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, ó, esse aqui eu já vou fazer no meu, então já vale para todo mundo. Olha que interessante, eu não tinha percebido isso, eu tinha esquecido. Ó. Eu venho aqui em variáveis, obter. Pega aqui, ó, obter. E aí eu vou pegar aqui, ó, largura de tela. E esse 240 aqui, ó, vai pro lixo. E aí eu venho e jogo aqui. Aí eu duplico esse cara só, hein? Ele está selecionado ali, dupliquei ele. Pega esse 240, jogo fora. Vem aqui, mesma coisa. Dupliquei, só ele selecionado. Dupliquei aqui. Vamos fazer a mesma coisa que tem aqui, ó. Ó, 240 ali, ó. Pego esse 240, jogo fora. Obter largura aqui, jogo aqui dentro. Mesma coisa ali em cima. Dupliquei só ele, não duplica todo mundo não, hein, por favor, pelo amor de Deus, senão vira uma bagunça aí. Joga 240 fora e vem aqui. Acabou! Acabou o problema. Aí você nem precisaria saber qual que é a resolução dele. Mas como você precisou pesquisar por causa da altura, então tá.
Aí é algo parecido com isso que a gente iria fazer para ajustar a altura automaticamente. Mas como a gente tem que ficar fazendo conta com o controle e com aquele superior lá, eu prefiro não ficar fazendo conta e a gente fica assim mesmo, tá? Vamos seguir a vida com esse jeito. Beleza, gente? Diga aí nos comentários se deu certo, se deu errado, se tem alguma outra dúvida, se não era exatamente isso que vocês queriam saber. E aí a gente mata na próxima aula, beleza? Então vamos lá. A aula de hoje eu queria fazer um pouco mais curta, porque eu não consegui preparar tudo para a gente fazer algo mais diferente aqui. Então, o que a gente vai fazer hoje? Hoje, qual que é o status do nosso jogo? A gente tem um nosso player atirando e 2 inimigos aparecendo aleatoriamente. Então, hoje o que eu quero fazer? Eu quero atualizar a imagenzinha do inimigo 2 que eu prometi para vocês, e também o inimigo 2 vai ser um cara que atira. Então, ele vai dar tiro e o nosso player vai morrer assim que levar um tiro. Vamos lá, vamos ver quanto tempo a gente consegue fazer essa novidade. Então vamos lá, primeiro vamos aqui no design e vamos atualizar o nosso inimigo 2. O inimigo 2 é esse caboquinho aqui. Então o Rafa vai jogar aí para vocês o arquivo. Então primeiro eu vou subir os 2 arquivos aqui. Então vamos lá, inimigo 2, uma nave um pouquinho mais diferente, uma branquinha e tal. E eu já vou aproveitar que eu estou subindo aqui, vocês já fazem isso também, vou enviar o tiro, né? Então eu estou chamando aqui de Beam 2. Beam é raio, né, se não me engano, em inglês. Por que eu estou fazendo um tiro diferente? Para ficar mais fácil de ver, né? O jogador perceber que o tiro vermelho é do inimigo e o tiro amarelo é o dele. Tudo bem que tem a questão de um tá subindo, outro tá descendo, mas para ficar visualmente mais bonitinho, né? Não, no Star Wars, não é? O verde é dos Jedi, o vermelho, né, do Sith. Então aqui também a gente faz diferente. Ok, então como que a gente atualiza? A gente seleciona o nosso inimigo 2 e aqui no imagem eu vou lá, pego a imagem do inimigo 2. Para simples assim, muito fácil, né? Inimigo 2 feito. E agora então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o tiro do nosso inimigo. Então o tiro uma interface do tipo Sprite. Então a gente está aqui em mídia. Não, mídia? Desenho e animação, perdão. Desenho e animação, Sprite imagem, e a gente vem e bota aqui. Por enquanto deixa ali. E aí a gente vem, vamos olhar só aqui o tiro do player, como que ele tá, ó. Vamos tentar usar as mesmas configurações. Altura, automático, direção 90. Esse direção aqui que eu acho que não vai ser a mesma coisa. Visível, tá. Então vamos lá. Vamos aqui, ó, altura, automático, intervalo. Vou botar aqui 50, que está igual ao do outro. Imagem, BIM 2. Tará, olha que lindo esse rainho vermelho, hein? Velocidade, vamos ver como que tá. Ah, sim, vamos renomear, né? Não é sprite imagem, é tiro. Se o outro era player, então ia ser tiro inimigo. Vou pôr tiro inimigo 2 para a gente saber que vem sempre do inimigo 2, da navinha número 2. Ok? Então sempre vem dessa aqui, tiro inimigo 2. Agora eu vou posicionar ele bem perto aqui do inimigo, porque ele vai começar dali. Mas esse aqui vocês vão ver que é só frescura, né? Por enquanto vocês vão entender, porque o jogo não começa com ele aparecendo, então tanto faz a posição dele. A gente vai definir uma posição dele depois. Bom, vamos lá. E agora é a direção. A direção era o outro
Ah, não, tem a velocidade. A velocidade aqui do tiro está 30. Vamos usar a mesma velocidade por enquanto. A gente poderia até usar uma velocidade menor, né? Como é começo de jogo, o jogo é um pouco mais fácil. Ok. E a direção é para onde o tiro está andando, está voando, né? Eu acho que não é 0. 0 ele vai para a direita, se não me falha a memória. Então eu vou botar aqui 180, eu acho. Não, é 270. É 270. Porque 0 é para lá, 90, 180, 270. Então, vou botar 270 e vamos ver se funciona. Se não funcionar, a gente dá uma pesquisadinha rapidinho aqui e vê como que faz. Beleza, pessoal? Então, só recapitulando aqui, designer. Mudei a minha navinha aqui no inimigo 2. Peguei o inimigo 2.png. Coloquei uma nova sprite imagem aqui perto. Renomeei ela para tiro inimigo 2. Peguei como imagem o bin 2 e usei basicamente quase todos os mesmos settings do tiro player. Quais são elas? Altura e largura automático, intervalo 50, velocidade 30. Deixa eu ver aqui, aquele rodar não está selecionado. Então volta aqui no tiro, tira esse rodar. Visível, ok. Se bem que eu acho que isso aí vai. Esse aí a gente muda depois. E a única coisa que muda também é o 270 em relação ao tiro player. Fechou, gente? Muito bom. Agora vamos fazer o nosso inimigo da tiro. Então, o que tem de diferente de lógica, né? Antes da gente começar a programar, vamos pensar em como que vai ser essa programação. Ela vai ser muito parecida com a programação que a gente já tem para o nosso player, né? O nosso player ele fica andando de um lado para o outro e aí o tiro vai nascendo, novos tiros, em relação a onde o player está. Né? Só que a diferença é que o nosso player sempre está no mesmo X, porque ele não fica voando para frente, para cima, melhor dizendo. Né? Então ele não varia o Y, ele só varia o X. Já o nosso inimigo não, o nosso inimigo está vindo para baixo, o Y dele está variando. E o X é que não está variando. O X dele é sempre igual, ele está vindo reto. Né? Por enquanto, a gente ainda não está fazendo inimigos mais difíceis que ficam voando assim, variando tanto o X quanto o Y. Então, por enquanto, o nosso inimigo 2 é só um cara que vem reto. E aí, então, o tiro vai nascer num novo Y toda hora. Né? Então, e o X é o mesmo. Então, basicamente, é a mesma lógica de programação do nosso player, só que a gente, onde tiver X, a gente vai trocar por Y. Vamos ver como fica lá? Blocos. Então, aqui. Ah, sim. Voltando aqui no designer, quando que o tiro... Ah, não, o tiro não usa o relógio. O tiro não usa o relógio. O tiro, ele usa a própria velocidade. Né? Então, ele já tem uma velocidade, aí ele tá, o sprite imagem está andando sozinho. Então, aqui, ó, tá vendo esse bloco? Tiro player alcançou borda, como ele tem uma velocidade própria. Tem outro detalhe aqui, hein? Não tinha pensado nisso. O tiro do nosso inimigo, ele só pode ser visível quando o inimigo está na tela. Olha, que interessante isso, hein? Isso é interessantíssimo, porque eu tenho que fazer o nosso tiro aparecer se o inimigo 2 apareceu. E se o inimigo 2 morreu, o tiro tem que sumir. Ok. Então,
Então, meus amigos, a gente vai fazer assim. Vamos lá. Primeiro a gente vai duplicar esse cara aqui. Já deu problema ali. Por que deu problema? Porque não tem dois tiros, eu não posso fazer duas lógicas de tiro player. Alcançou borda. Então tem que vir aqui. Quem que vai ser agora? O nosso tiro inimigo 2. Se o tiro inimigo 2 alcançou a borda, ele vai... aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa aqui, ó. Vai ser tiro inimigo 2, tiro inimigo 2. Em relação a quem? Inimigo 2 e inimigo 2. O que é esse mais 16? Estou tentando lembrar. No X? Ah, eu acho que é um ajustezinho que a gente inseriu ali para... Ah, por causa do, do tamanho dele. Vamos ver aqui. O player... Ah, para ele ficar no meio aqui. O player tem basicamente... Ah, ele tem um pouquinho diferente. O player é 50 por 50, esse aqui é 40 por 40. Então, esse 16, depois a gente ajusta se ficar feio. Vamos diminuir para 10. 10, 10 acho que fica bom. Beleza, gente? Então tá. Então o tiro do inimigo 2 já está programado para ele ficar renascendo toda hora aonde o inimigo 2 estiver. Só que tem um detalhe. Ele só pode... Isso só pode acontecer se ele for visível. Então, primeira coisa, a gente vem aqui em Designer e ele não está visível. Então a gente tem que deixar ele invisível. Quando começar o jogo, ele não tá aparecendo. Tá? A gente podia até fazer isso aqui. Como esses outros estão visíveis, não, vamos deixar visível. Eu acho que a gente está mexendo isso aqui, né, nos blocos, né? Olha só, gente. A gente não esqueceu de botar um negócio aqui, ó. Vamos duplicar esse cara aqui e vou inserir aqui no meio, ó. E aí aqui é inimigo 2. Não sei porque não deu problema, mas vamos fazer a mesma coisa agora. Duplicar, insere aqui no meio. E quem que vai ser agora? Tira inimigo 2. Visível para falso. Não está falso. Assim que inicializar o jogo, ele desabilita todo mundo. Então, tanto faz se aqui está visível ou invisível, assim que começar o jogo, ele vai deixar não visível. O nosso código está forçando isso. Ótimo. Agora, a gente vem aqui e vai colocar uma lógicazinha se então. Então, como que vai ser? Esse cara aqui, ó, se então. Vou deixar um pouco mais de lado aqui para a gente conseguir ver melhor. Eu tenho que fazer uma lógica, vou deixar vocês pensarem aí um pouquinho, ó. Eu tenho que fazer uma lógica para eu mexer com o tiro se o inimigo estiver visível. Como que a gente faz isso? Como que a gente faz isso? Aqui, ó, lógica. Pego o igual. Se o inimigo está visível, como que a gente faz isso? É isso aqui, ó. Inimigo 2. Visível. Não é ajustado. Aqui, ó. É o parâmetro visível. É o verde claro. O verde escuro a gente altera o parâmetro. Então, é uma coisa fácil de notar, gente. É o seguinte, ó. Toda vez que o quebra-cabeçazinho ele é uma pecinha que vai encaixar
tipo, ele tem essa encaixe externo para fora, quer dizer que ele é uma variável, quer dizer que ele é um valor, quer dizer que ele é um parâmetro, ele está fornecendo algo. Quando ele tem o cara de fora, quer dizer que ele é um buraquinho, quando ele tem um buraquinho, quer dizer que ele está ajustando aquilo lá ou está usando aquele valor. Tá? Então, por exemplo, o C tem para cá, ó, dentro, ele está usando essa lógica. A lógica tem aqui, ó, ele está usando aquele valor. Tá? Então, se o inimigo visível for igual ao quê? O que ele tem que ser igual? A verdadeiro. Aí sim ele vai fazer o tiro andar. Entenderam? Ah, Kleber, mas quem que deixa o inimigo 2 visível? É aquele nosso relógio. Tempo inimigo 2. Aqui, ó. Quando dispara o relógio, se ele tiver falso, ele vai tornar ele para verdadeiro. Visível verdadeiro. E agora o que, que eu faço? Qual que é a diferença do inimigo 2 para o inimigo 1? É justamente que o inimigo 2 tem tiro. Então eu tenho que inserir esse mesmo ajuste aqui para o tiro. Então eu duplico esse cara, jogo aqui embaixo. Então se o inimigo 2 estiver falso, ele vai aparecer, porque acabou de disparar. E aí eu também tenho que deixar o tiro do inimigo 2 visível. E aí, quando ele alcançar a borda lá embaixo, o tiro também tem que sumir. Então o que, que a gente faz aqui, ó? Aqui, ó, tempo inimigo voo. Não, não é isso. Aqui, ó, inimigo 2 alcançou a borda. Então, duplico aqui. E, opa, tiro inimigo 2, também sumiu. Acho que tá beleza. Acho que dá para testar alguma coisa. Esse tempo inimigo voo, tiver um disparo. Ah, tá. Esse aqui eu tô atualizando o voo dele. Entendi. Aqui eu tô fazendo ele voar. Os dois voam usando o mesmo relógio, só que o que muda aqui a velocidade de um é com esse coeficiente aqui. Um está com 10 e o outro está com 15. Se eu quiser fazer voar mais rápido, eu mudo aqui. Então, para o tiro isso é independente, porque o tiro não voa conforme o relógio. O tiro voa conforme ele mesmo. Né? Aqui no tiro inimigo 2, porque ele tem uma velocidade própria, né? Ele voa pelo fato dele ser um sprite imagem diferente, né? Que a gente está botando velocidade nele, então a gente está fazendo ele voar. Ah, Kleber, a gente poderia fazer isso com o inimigo? Com a nave do inimigo? Poderia. Seria uma programação um pouco diferente aqui, mas poderia. Aí a gente teria que usar uma lógica um pouquinho diferente aqui, mas vamos manter assim do jeito que está, porque a gente conseguiu fazer funcionar assim, né? Então, beleza. Vamos testar? Então, 0 erros, 0 alertas. Vamos lá fornecer o nosso QR Code. Deixa eu abrir meu QR Code letter, leitor, né? Letter não, né? Reader. Deixa eu ver quanto tempo de aula já temos. Já temos 34 minutos. Muito bom, 34 minutos, a gente conseguiu fazer isso aí. Colocou aí o inimigo, o tiro do inimigo, e vamos ver se funciona. E aí, para a próxima aula, o que eu estou planejando é o seguinte, a gente começar a inserir dificuldades. Vai dar um pouco de trabalho para a gente, porque eu quero fazer, na verdade, duas coisas. A gente inserir uma tela de inicialização, aparecendo uma imagem bacana, Space 3020,
Tá, e clica aqui para iniciar. Aí você clicou lá, inicia. Aí a gente põe dificuldade, né? Então a gente pode pensar, a dificuldade vai ser ou por tempo ou por pontos, né? Eu vou decidir isso aí, o que que a gente faz. Então, eu acho que por pontos é mais legal. Ah, atingiu 1000 pontos, 100 pontos, sei lá, a gente vê quantos pontos precisa atingir, muda para uma fase 2 e a fase 2 vai estar com o inimigo aparecendo mais rápido, ou o inimigo mais rápido, ou o tiro do inimigo mais rápido. E aí na fase 3 vai ter uma conjunção desses fatores que eu falei agora, e aí talvez o inimigo 2 comece a voar um pouco aleatório, né, e indo para o lado também. Então, esse tipo de coisa vai ser bacana. Né? O inimigo 2 começa a voar na diagonal, assim, né? Ah, Kleber, poderia aparecer um inimigo 3? Putz, que burro, dá 0 pra mim, eu dei ok aqui e ele sumiu. Eu não li o negócio, vou ler de novo, fazer de novo. Então, bicho lerdo. Então, essas dificuldades a gente vai montando em fases. Eu acho que para o nosso jogo, para a gente finalizar o nosso jogo, acho que umas 4 ou 5 fases tá bom. Né? Aí passou a última fase, por que que eu tava falando, né? Por que que eu insiro o inimigo 3, né? Eu queria inserir o inimigo 3 para ser o chefão, né? O chefe final do jogo. Então o inimigo 3 ele não vai ficar voando para baixo assim, mas ele vai ficar dando tiros e procurando o nosso inimigo e dando tiro no nosso player. Então ele vai ficar só igualzinho a gente, ele vai ficar indo de um lado para o outro. Talvez a gente pode fazer ele vir para frente e voltar para os tiros dele ficar mais rápido, né? E mais perto. E aí ele também não morre com um tiro. A gente vai ter que dar um monte de tiro nesse inimigo. Então vai ser bacana. E aí, se a gente matar o chefão, zerou o jogo, aparece uma tela de zerar o jogo. Além disso, o que mais tem? Tem que botar som. Olha o tanto de coisa que tem, eu vou até anotar para fazer, para não esquecer depois, ó. Então vamos lá, ó. Tela inicial, certo? Fases. Depois inimigo 3 chefe. E depois antes eu vou tentar ver qual que fica melhor, quando que a gente põe, mas tem que botar sons, né? Eu já tinha falado para vocês e não pesquisei, sons de tiros e explosão. E tela final de zerou. Eu acho, pessoal, que deve ir mais umas 2 ou 3 aulas para a gente conseguir fazer tudo isso. Eu vou dar uma estudada aqui. Olha como que tá lento o negócio. Não passou da 30%. Eu tô me sentindo muito lerdo. Tela final, zerou. Ok, tá anotado. Então, dividindo isso em três aulas, acho que dá. Dá até pra gente ver. Mas aí a gente pode repensar em fazer um outro aplicativo de um outro tipo, ou fazer um outro novo jogo. Aí a gente pode fazer uma live com vocês e ver se a gente ou continua avançando com esse jogo ou parte para outro, tá? Então a gente decide depois. Gente, tá muito, muito lerdo. Eu tô com medo disso ser porque o nosso jogo tá ficando complexo. Isso seria ruim porque o nosso jogo não está tão complexo assim. Deixa eu recarregar a página aqui para ver o que vai dar. Fiquei chateado. Lembrei de uma coisa que a gente não fez. O nosso inimigo não tá morrendo quando leva o tiro. Vamos fazer isso já antes de testar, aproveitar? Então vamos lá, ó. Pera aí. Quando... Aqui, ó. Quando inimigo 1 colidiu com nave player, fim de jogo. Então é algo parecido que a gente tem que pôr.
Então, eu venho aqui. Então eu vou duplicar esse cara aqui. Aí vai dar erro ali. Eu vou jogar ali pro lado. Nossa, daqui a pouco não tem mais tela, hein, pra gente fazer as coisas. Então não é o inimigo 2. Eu tiro o inimigo 2, colidiu. Ele vai ficar... Eu vou deixar ele falso, tiro inimigo 2 falso. E aí... Não, na verdade, ó... tem um problema aqui, não sei o que vai acontecer se os tiros se colidirem. Pode ser que trave o jogo. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou tirar esse cara aqui e vou pegar só esse cara aqui de baixo. E esse aqui eu jogo fora. Então, apagar. Então, aí eu tiro esse cara aqui e jogo aqui, na verdade, e eu jogo esse ajustar aqui, ó. Então, eu nem sei se precisaria fazer isso, mas eu estou fazendo por desencargo de consciência. Tiro inimigo 2, colidiu com outro. Aí eu pego esse outro, quem que é esse outro? Se esse outro for a nave player, o jogo acabou. Ele some o tiro e o jogo acabou. Tá? Simples assim, a gente já tinha combinado isso, que uma nave que leva tiro, ela simplesmente morre. Ah, não, minto. É uma nave... Kleber. Não morre, não. A gente perde vida. Quem morre é quando a gente bate com a outra nave. Olha lá, vocês deixando eu fazer coisa bobeira aqui, ó. Então, meus amiguinhos, aqui a gente tem que ajustar a vida agora. Então, a nossa life aqui, ó, life texto. Ajustar life texto. Bota aqui. Esse cara aqui, a gente já talvez vai usar ele aqui, ó. Explico para vocês. Então, aqui, ó, eu vou copiar esse cara aqui, ó, do valor pontos que está logo aqui do lado. E vou botar aqui. Ah, não. Minto, não faz isso não, bobeira. Bobeira. Apagar. Por que é bobeira? Porque ali é mais, a gente vai usar o menos agora. Então volta aqui, em matemática, pego o bloquinho do menos. E aí eu vou pegar esse cara aqui, ó. Aí esse cara aqui eu posso duplicar. Esse verdinho aqui de dentro. Jogo aqui. Na verdade é o life texto, ponto texto, que é o número, o nosso o app Inventor ele consegue entender, a gente já fez esse teste, né? Então ele pega o tanto de life e vai tirar um valor. Dupliquei esse 50 aqui, então a gente tem 100 de vida. Então se ele levar... Quantos tiros a gente morre, hein? 5 tiros. 5 tiros, 10 tiros. 10 tiros, tá bom. Então perde 10 de vida. A gente começa com 100. Então beleza. Ok. E aí, logo após isso, a gente tem que botar um outro C. O que vai acontecer? Aqui a gente tem que checar se nossa vida ficou no zero. Concorda comigo? É nessa hora que a gente tem que ver. Porque se ele tiver com 10 de vida e levou outro tiro, ele tem que morrer ali. Tem que chamar o fim de jogo. Então, a gente vem aqui, duplica esse cara. Aí eu jogo fora esse de dentro aqui, ó. E aí esse cara aqui eu também jogo fora. Então, eu duplico esse aqui, o life texto, contexto, e vou botar aqui.
Não, na verdade é aqui, em primeiro. E aí duplicou esse cara aqui. Se for igual a zero, se a vida for igual a zero, aí sim, chama fim de jogo. Beleza? Aqui a gente pode até depois ver uma modificaçãozinha para ficar um pouco mais legal. Tipo assim, porque o que está acontecendo? Assim que ele levou o tiro já morreu, nem deu para ver direito, um negócio muito instantâneo, né? Então a gente pode pôr um atraso ali, faz um sonzinho dramático, né? Uma explosão, e aí depois chama o fim de jogo, tá? Mas por enquanto só para nosso teste isso aqui já basta. Vamos lá? Vamos ver se agora ele compila mais rápido. Espero que sim. Porque tá ficando mais complexo cada vez que passa, né? E aí eu tô com medo dele ficar demorando muito para compilar. E aí se a gente começar a programar e tiver erro, aí vai ter que ficar achando erro, e aí demora. Foi mais rápido que da outra vez. Aquela outra vez, lógico que eu buguei o nosso bichinho. Vou fazer o download dele. Ok, download quase lá. Instalando. Abrindo. Vamos ver. Aqui eu vou deixar o nosso na linha de canto aqui para não... Que inimigo 1 apareceu, inimigo 2... Ixi, já deu pau aqui, hein? O tiro não sumiu quando alcançou a borda. Já deu um erro aqui, ó. Lembra quando eu falei do texto lá, ó, bad arguments? Eita, nós, hein, gente? Já sei o problema. Já sei o problema. É que aqui, ó, não é life text, é o valor vida que eu tenho que usar, gente. Ô, gente, é valor vida. Valor vida. Valor vida. Por quê? Porque o life text é o escrito life. Ô, lerdito. Né? É o valor da vida que eu tenho. Vamos ver se muda? Mas deixa eu só checar aqui que o tiro 2 ele não sumiu quando alcançou a borda. Aqui eu vou botar um outro cara aqui, ó. Vou pagar esse cara aqui, deixa eu ver, cadê a lixeira? Vou pagar esse cara aqui. Vocês viram que eu peguei? No tiro 2, inimigo 2 alcançou borda, dupliquei o C então. E aí, o que eu vou fazer aqui? Se o inimigo 2 estiver falso com a visibilidade dele, eu também vou deixar o tiro falso. Então, eu não consigo ver.
Aqui, gente, eu não sei se vocês já aprenderam essa manhã. Quando você dá 2 cliques aqui, ó. Ó, ó. Ah, mas Cleber, o que que eu faço agora? 2 cliques de novo. Tadá! Então, para deixar um pouco mais simples. Tadá, volta aqui. Então, dupliquei aqui, ó. Vou duplicar só esse falso aqui. Vou jogar aqui dentro. Então, não, é que eu quero ajustar o visível para falso. Tá? Então, se o inimigo tiver visível falso, ele vai ficar falso depois que alcança o bordo. Porque pode ser que eu atirei e matei ele no meio do caminho, e aí ele entrou numa condição que o programa não detecta. Então, aí, se isso acontecer, eu vou conseguir fazer o inimigo 2, o tiro do inimigo 2 sumir. Vamos lá de novo? Vamos ver se funciona agora. Então, já estamos com bastante aula, hein? Ah, eu falei que a aula ia ser mais curta, mas não deu. Eu não consigo fazer aula curta, hein, gente? Vocês também, viu? Mas isso aqui dando certo, a gente já encerra a nossa aula. Eu acho que ficou uma aula boa. A gente já inseriu esse tiro. E aí agora é só ajustar as fases, né? Vai ficar bem bacana o joguinho. A gente colocar som e tal. Quem sabe dá até pra pôr uma musiquinha de início, né? Uma musiquinha tipo espacial, assim. Vou tentar achar alguma coisa bacana aí pra gente colocar na abertura do jogo. E aí também, gente, comentem, um negócio legal de vocês comentarem no vídeo aí para eu olhar depois, qual que é a resolução do celular de vocês. Porque daí eu já procuro uma tela que seja mais ou menos adequada, né, a tela inicial, uma imagem bacaninha assim, que seja adequada para todo mundo, né, em termos de tamanho, tá? Vamos lá, computador, vamos lá, computador. Hoje eu tranquei os gatos para fora. Hoje não tem ninguém aqui me incomodando com os gatos. Os gatos estão todos dormindo já. Pode acelerar o vídeo aí se quiser, tá? Não precisa mais acelerar, não. Vamos lá, vamos ler. QR Code, ótimo. Download. Download ok, instalando. Abrir. Vamos lá, vamos ver se funciona agora. Deixar o meu carinha aqui no canto. Veio o inimigo 1. Olha aí comigo. Vamos ver o inimigo 2. Cadê o inimigo 2? Será que eu tô matando ele toda hora? Olha lá, ó, o inimigo. Putz, ele deu tiro e sumiu, hein? Hum. Hum. Sei não, hein, gente. Eu bati. Tem algum problema aí, hein?
O inimigo 2 não tá aparecendo toda hora, eu tô mandando ele sumir por algum motivo. Vamos tentar ver aqui. O que é o problema? Ah... Eu acho que eu sei o que é. É que quando ele tá entendendo que a outra, a sprite, né, que é o tiro, é um... Como fala? Ele tá entendendo que a sprite do tiro, ele tá colidindo quando um nasce um com o outro. E aí ele tá sumindo. Então, na verdade, o que eu preciso fazer aqui é o seguinte, ó, nesse inimigo 2 colidiu, eu acho que é isso, vamos testar, gente. A aula vai esticar mais um pouco aí, paciência. Então, vou duplicar esse cara aqui e vou botar aqui dentro, ó. Aqui, ó. Pera aí. É isso mesmo. Ó, se ele vai sumir somente se ele levar tiro, porque a gente já tem aquela proteção para nenhum inimigo não bater no outro. Então, o inimigo aqui, ó, quando eu vou te... Esse cara aqui eu jogo fora, acho que eu dupliquei coisa à toa aqui, não precisava ter duplicado. Então, como ficou, gente? Ó, aquilo que estava ali, ajustar inimigo 2 para visível falso, estava no começo. Então, vou botar só se for um tiro, se esse outra colisão for do tiro player. Acho que isso dá certo. Não vou mexer nisso no inimigo 1, porque o inimigo 1 não tem tiro. Não, vou mexer isso no inimigo 1 sim, porque pode acontecer também. Então, vou botar esse cara aqui. E esse ajustar o falso aqui eu vou botar aqui dentro. Tá, onde mais tem ajustar inimigo para falso? Quando o inimigo 2 alcançou a borda. Ok. Acho que vai dar certo, gente. Acho que vai dar certo. Vamos ver? Se não deu certo, gente, como a aula já está muito longa, eu vou ter que fazer uma pausa aqui. Eu vou tentar rever o problema. E aí eu mando um vídeo extra pro Rafa, só com a solução disso. Ou mando um vídeo extra, ou eu mando uma foto de como que tem que ficar o código por WhatsApp, alguma coisa desse tipo, tá? Porque realmente eu já vou ter que eu tenho um compromisso daqui a pouco.
E aí fica difícil, fica esticando muito, muita solução de problema, tá? Então vamos tentar solucionar agora. Se deu certo, não deu. Deu. Se deu certo, beleza. Se não deu, ciência. Vocês verem, né, que programação é complicado, né? O que acontece no jogo é aquilo que está fazendo aqui no nosso código. E às vezes a gente não pensa em todas as possibilidades do jogo, né? E do nosso programa. Aí a gente vai testando e vai lidando com aquilo que a gente vai vendo e vai acontecendo. Por enquanto, ok, o jogo já está instalado aqui. Opa. Eu tô achando que não deu não. Eu matei ele muito rápido. Eu tô achando que não tá dando. Olha lá, ó, o inimigo 2, ó. Ó, vocês viram? Funcionou, hein? Nossa, que da hora, velho. Nossa, eu já levei 2 tiros já do inimigo 2. Às vezes ele tá dando umas piscadas, eu quero entender por que isso tá acontecendo. Ó, vou levar o tiro, vou levar o tiro. Levei mais um tiro. Ho, ho, ho. Tô com 70 de life já. Levei mais um tiro, não sei como. Ah, eu acho que assim, ó. Quando. Olha, putz, sabe o que eu acho que tá acontecendo? Isso aí já depois eu vou resolver, tá na próxima aula. Mas bati. Quando o inimigo 2 fica invisível, a gente também está botando o tiro como invisível. Mas o tiro está ficando invisível ali embaixo, perto da gente. E aí a gente vai indo de um lado para o outro, vou bater nele mesmo invisível. E aí a gente desconta a life disso. Então a gente tem que arrumar isso para a próxima aula. Arrumar posição do tiro inimigo quando invisível. Beleza, gente? Já, pelo menos já é um problema que eu já sei mais ou menos como que vai resolver. Não é tão difícil. Ok, gente. Valeu pela aula. Valeu pelo tempo de vocês aí. Como eu falei, se tiver dúvidas, botam no comentários aí. Coloca também a resolução do celular de vocês, porque daí eu vou fazer umas imagens mais legais para tanto daquele céu estrelado lá no fundo, né? Eu acho que vai ficar distorcido, não vai ficar tão legal, quanto da parte de inicialização do jogo. Vou tentar fazer para a próxima aula para ficar um negócio mais bonitinho. E aí fazer algo que agrade para todo mundo, tá bom? Isso aí, gente. Valeu, muito obrigado pela aula e até a próxima. Um abraço.